e travesti, para não cometer erro nenhum. Tipo, são pessoas pobres e, de fato, assim, por exemplo, eu, tendo uma visão mais tradicional da coisa, eu falo assim, realmente, essa pessoa precisa de ser inserida na sociedade, precisa trabalhar, precisa ser... Tá na igreja, véio, se ela quiser ser aceita lá e tal, mas eu não acho que tenha necessidade de eu concordar que o gênero é relativo, sacou? Que não existe assim que... Porque o que eu vejo, por exemplo, se você não acredita nessa fluidez de gênero ou no gênero como construção social, nessa separação que fazem do sexo e gênero, você é transfóbico. Quando, na verdade, assim, eu não tenho problema nenhum em chamar um travesti de ela. Isso aconteceu já fiz teatro um tempo, eu chamava a pessoa que era trans de pronome feminino o tempo todo. Agora, o problema é querer que eu acredite que o gênero é algo subjetivo, que você escolhe, ou que você... Eu não acredito, mas, assim, ao mesmo tempo, eu penso que a pessoa deveria poder ter acesso a, sei lá... a fazer a redesignação sexual. Redesignação dela e coisa do tipo, e ser tratada no documento como quer, mas eu não vou acreditar, e não vou acreditar nunca. E isso não tira da pessoa o status dela de cidadão, de indivíduo. Não tira os direitos humanos dela. A diferença é que eu não concordo. E eu acho que deveria pautar mais essa discussão, é o bom senso do que a lei. Sacou? Uma coisa... entendi. E tipo assim, pô, eu... tenho que ser educado a respeitar as questões dessas pessoas, mas eu tenho que ter a minha liberdade de expressão para falar o que eu falo. Aí qual seria, se você fosse trans, por exemplo? Eu teria o cuidado de tratar você de uma forma digna, em relação ao pronome, em relação de boa. Mas, quando questionado, ou se em algum momento eu quiser expor minha opinião sobre gênero, eu colocá-la ainda que desagrade. Ou até no meu show de comédia, ainda que desagrade, eu deveria ter. E a sociedade não caminha para essa tolerância. Confunde. Ou você assimila o discurso, ou você é intolerante. Ok. Tu quer a minha opinião sobre gênero, etc? Sim, sim. Ok. Porque assim, ó, o que é o gênero? É a interpretação social do sexo biológico. Na minha percepção, sim, existe sexo biológico, ele não é construção social, na verdade, ele é um fenômeno da natureza humana. Ponto. A questão é que o gênero, ele é uma interpretação sociocultural a partir das utilidades de uma determinada cultura a respeito dos papéis de gênero a partir desse sexo biológico. Então, existem algumas comunidades em que existem 2 gêneros, como é a nossa, existem as que têm 3 gêneros, 4, 5, até mesmo 7 gêneros, tá? Então, essa é uma interpretação cultural sobre como essas pessoas são ajustadas e adequadas a essa sociedade. Agora, veja só. Se a gente for falar, por exemplo, de fluidez ou de algum conceito limítrofe a respeito do gênero, tá? Existem espécies limítrofes, tá? Então, isso tu pode conferir com um biólogo. Então, por exemplo, existe o peixe snakehead, tá? Que é um peixe que ele é meio cobra, meio peixe. Existe uma outra espécie que é o mudskippers, que é um peixe que literalmente ele consegue escalar em algumas árvores. E a gente pode analisar isso como espécies intermediárias. A gente divide as espécies e as classifica por uma questão investigativa de utilidade científica, mas não como se as espécies realmente tivessem início, meio e fim, em que uma começa, a outra termina. Isso não existe na biologia. Outra coisa, existem mulheres que são típicas, tá? É a fêmea adulta da espécie humana. Mas também existem as mulheres atípicas. As mulheres típicas a gente pode conceituar como, por exemplo, tendo o quadril mais largo, a cintura mais fina, ela apresenta mamas. Mas também existem as mulheres atípicas. Elas podem não ter útero, elas podem não ter ovário, elas podem não ter mamas devido a um câncer, elas podem ter os quadris mais estreitos, os ombros mais largos, ou cabelo curto, enfim. Isso também acontece com os homens. Existem os típicos e os atípicos. As mulheres transexuais seriam mais um exemplo de mulheres atípicas. E eu posso dar um exemplo da biologia também de uma atipicidade de uma espécie de mamíferos, ornitorrinco. Além dele ser mamífero, ele põe ovos,
ele é venenoso e tem bico. Então veja que ele é um mamífero atípico e ainda assim é um mamífero. Então, geralmente quando as pessoas entendem que as mulheres transexuais, elas são de certa forma alguma defensora, uma, enfim, expressão de socioconstrução exclusivamente, elas estão negando, inclusive, fenômenos biológicos que, de fato, são verificados objetivamente. E uma forma de verificar isso objetivamente também é através de ressonância magnética. Porque o cérebro das mulheres transexuais é mais parecido, o tecido cerebral delas é mais parecido com o cérebro de mulheres cissexuais, e quando elas passam a tomar hormônios, essas semelhanças aumentam. Isso acontece da mesma maneira com os homens transexuais. Eles têm um cérebro, um tecido cerebral, inclusive com zonas de ativação semelhantes com o cérebro de homens cissexuais. Então, nem tudo é construção social, nem tudo é subjetivo. Existem maneiras de verificar esses fenômenos biológicos. Só que tem uma imprecisão aí, né? Do ponto de vista que eu saiba, pelo menos em relação à homossexualidade e transexualidade, não tem nenhuma comprovação de isso tem origem genética. Não, mas da transexualidade, isso é verificável mesmo. Mas existe alguma expressão de um gene que mostra esse tipo de coisa, como mostra o sexo masculino e o sexo feminino, por exemplo? Alguma expressão cromossômica que prove a transexualidade? Ok, a gente pode falar também sobre questões cromossômicas. Existe a síndrome de Morris, que são literalmente mulheres, tá? Mulheres como, por exemplo, sei lá, Marilyn Monroe. E elas têm o cromossomo XY. Elas não são transexuais. Elas são mulheres cis que têm o cromossomo XY. E tendem a ser muito mais femininas, inclusive, do que mulheres comuns, que são XX, porque elas são imunes ao efeito da testosterona no corpo. Existem homens que são XX, XY, XXYY. Enfim, tem algumas outras variações cromossômicas, mas isso tem a ver com a programação genética a partir desses cromossomos e também da expressão de gênero, como essa pessoa pode ou não se identificar mais lá na frente. Mas a gente não está falando aqui de homossexualidade e de orientação sexual, mas especificamente sobre identidade de gênero. Sim, mas aí o que eu queria dizer é o seguinte, por exemplo, no exame de DNA, não tem como você dizer que uma pessoa é trans. Ah, exame de DNA não. No exame de DNA não, perdão, no exame de sangue, pode ser qual for, não vou expressar o tipo porque eu não sou especialista, mas não tem como dizer que uma pessoa é trans. Tem como dizer se é homem ou é mulher. Ah, se ela é macho ou fêmea. Macho ou fêmea. Toda vez que surge alguma coisa relacionada do ponto de vista mais popular, não estou falando de estudo científico, alguma coisa defendendo contra as questões de gênero, nunca é nada que comprove do ponto de vista genético. Porque, por exemplo, chega o cara que você fala assim, pela atividade cerebral. Ser mais parecida uma mulher trans com uma mulher cis. Mas aí pode chegar outro cara e dizer que por conta que é um fenômeno parecido com quando a pessoa toma um remédio e como é o nome? Placebo. A pessoa acredita tanto que o corpo dela se modula aquilo ali. Então, como um fenômeno... Qualquer pessoa pode afirmar qualquer coisa. Hipnótico e tudo mais. Então, mas não é uma certeza. Não é uma certeza. Não, como é uma certeza. Eu sinto muito se isso causa desconforto, mas é uma certeza. Tem evidências científicas comprovadas a respeito disso. Na comunidade científica, sim, é certeza. É certeza. De que a pessoa nasce transgênero. Sim, exatamente isso. E aí tu falou sobre como ver... a partir dos cromossomos, se uma pessoa é assim ou assado. Bem, se a gente for analisar cromossomicamente como essas pessoas que têm síndrome de Morris, no caso as mulheres, que elas são XY, tu já consegue verificar. Ela é um macho, mas ainda assim ela vai poder se manifestar e se expressar enquanto mulher. E ela não é transexual. Mas aí seria uma questão comportamental, né? Não é comportamental, isso é cromossômico. Tu não tem como mudar então, isso. Eu não tenho como rebater, porque eu realmente não tenho conhecimento. Eu não vou dizer simplesmente para, dizer porque pela minha intuição. Vou esperar alguém que é da área responder isso aí. Mas em relação a o que me parece mais impreciso ainda é quando você vem com essa questão de mulher atípica. Você comparar uma mulher que sofreu câncer ou que nasce com um problema no útero e retira o útero com uma mulher trans, assim. Porque é uma expressão muito mais fenotípica do que genética. Então você muda muito mais a questão, porque mesmo em pessoas que têm intergêneros, né, intersexo, vai ter uma dominância ali. Que alguém vai dizer, por conta disso é um homem, por conta disso é uma mulher.
sacou? Então, assim, não me parece ter fundamento, eu volto a dizer, não é a questão do transgênero, tá? Isso aí eu não tenho base para refutar. Mas não me parece preciso nem real você comparar o fato de uma mulher perder uma mama, ou o fato de uma mulher ter problemas no útero, ou ter uma má formação nos órgãos genitais, com a pessoa que nasceu com toda a estrutura masculina e resolve fazer uma redesignação de sexo. Sabe por que isso é comparável? Porque existem fatores anteriores biológicos agindo nessa pessoa. Não é simplesmente psicológico. E existem modos objetivos verificáveis que comprovam isso. Então, inclusive, existe muita investigação a respeito de que se essas pessoas são simplesmente pessoas que estão sob um surto psicótico, ou se elas estão simplesmente confusas, ou elas foram abusadas, ou elas passaram por qualquer tipo de outra intervenção ambiental, para se realmente concluir, ok, talvez essa pessoa não seja transexual, ou talvez ela, inclusive, seja autista e, portanto, ela tem uma dificuldade de se identificar, de compreender os próprios sentimentos, de, enfim, se ajustar no mundo. Pode ser inúmeros outros casos. A questão é que existe o fenômeno transexual, que ele é específico e peculiar, e que existem evidências de natureza física a respeito desse tipo de fenômeno. Agora, sabe o que me pega? Se é uma coisa tão concreta assim, por que a pessoa passa por uma avaliação, muitas das vezes, não sei se você está entendendo, vai entender onde eu quero chegar, mais psiquiátrica do que de exames clínicos, de exames de imagem, de exames de sangue. É uma parada mais psiquiátrica. E outra coisa, outro fenômeno que acontece muito é do diagnóstico cedo em pessoas transgênero, e lá na frente essas pessoas se arrependem. E tem estudos que falam também que a chance em pessoas que fazem essa cirurgia de mudança de... Eu vou falar de forma bem popular, tá? De mudança de sexo. A chance dessas pessoas se suicidarem aumenta. Isso é estatística. Tem um livro falando sobre isso que até saiu da Amazon, porque os caras baniram, When Harry Becomes Sally. Fala sobre... Não ouvi falar, não. Acho que não. Pode pesquisar. Saiu das vendas da Amazon porque, segundo eles, ele é transfóbico. E ele traz esses dados e ele critica. Você vê países, por exemplo... Cara, tem experimentos de pegar pessoas gêmeos, pegar uma pessoa e mudar Não, gêmeos não, perdão. Pega a pessoa ainda na infância, fizeram cirurgia de transição, essa pessoa cresce e ela não se encaixa naquele novo e tem tendência suicida. Eu concordo, porque o gênero, ele é inato, tu não tem como impor isso na cabeça de ninguém. No máximo, tu pode gerar confusão, e em algum momento essa pessoa simplesmente não vai conseguir lidar com essa confusão, com essa inadequação, e vai colapsar psicologicamente. Inclusive, eu tenho que reconhecer, existem alguns casos, sim, inclusive algumas pessoas têm dito que se tornou quase que uma epidemia, de pessoas que têm se arrependido de fazer a redesignação sexual, inclusive de moças jovens que removeram o seio. Às vezes é só homossexual. Sim, ou simplesmente porque a pessoa queria se sentir parte de algum grupo, por questões de pertencimento, enfim. Isso existe sim. E a minha posição em relação ao diagnóstico precoce é que, ok, existem crianças trans que desde cedo vão dar indícios? Ok, existem. A questão é que isso não justifica, por exemplo, o tratamento hormonal. Entendeu? Na verdade, o que existe, pelo menos aqui no Brasil, é bloqueamento hormonal, no caso, para atrasar a puberdade até um determinado período que realmente o indivíduo tenha a certeza, com todas as evidências de profissionais possíveis, dizendo, ok, você está pronto, ok, eu realmente quero isso, e, portanto, eu posso iniciar a minha transição hormonal e fazer redesignação sexual, caso a pessoa queira realmente.